Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o 11º episódio da terceira temporada de The Resident. Pra quem não sabe, eu tô postando vídeos de resumos de Grey's Anatomy, The Resident e Manifest. Então, pra quem gosta de acompanhar essas séries, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra receber cada vídeo novo que eu postar. O episódio já começa ali com Ken colocando as normas dele, colocando as garrinhas dele de fora, né? Porque agora, como ele é chefe da cirurgia, ele pode fazer o que ele quiser, da maneira que ele quiser. E é lógico que ele ia interferir na maneira que as pessoas eram atendidas. Então agora para ele vale mais quantidade do que qualidade. E principalmente ele vai fazer todo mundo ali trabalhar conforme ele trabalha. Então ele já começa ali colocando pressão no Austin para que ele não perca nenhum paciente na mesa dele, porque ele não pode ter muitas mortes. Então ele tá tentando fazer todo mundo fazer o que ele faz, né? Deixar as pessoas em estado vegetativo para elas simplesmente serem jogadas de lado, como ele tem feito esse tempo todo. Só que o Austin não é assim, né? Ele luta pelos pacientes, então eu acredito que a partir de agora eles vão ter um confronto, né? Porque o Austin não vai deixar ele fazer o que ele quiser, pelo menos não com ele, então eu acredito que os dois vão começar a se pegar a partir de agora. O Austin, ele tá tratando aquela paciente do primeiro episódio lá da explosão. Era uma paciente que ela descobriu um câncer ali graças à explosão. Ele descobriu um câncer, tratou esse câncer e agora ela voltou pro hospital. O Austin fala pra ela que ela não tem mais câncer, só que ela tá com uma infecção muito grave. E que eles vão precisar fazer uma operação, que é uma operação de risco. E ele dá opção pra ela, se ela quer ou não fazer essa operação. Uma coisa que o Ken falou pra ele não fazer, porque ele não deveria dar opção pra ela. Ele não deveria falar sobre a ordem de não ressuscitação. E ele simplesmente ignorou o que o Ken mandou ele fazer. Então ele falou pra ela que ela tinha opções e ele permitiu que ela pensasse nas opções dela. Ela pensou, só que ela pensou ali motivada pelo Conrad, que ela pediu a opinião do Conrad, o que eu achei bem legal. O Conrad fez falta no hospital, isso deixou isso bem claro. Porque quando ela teve aquela dúvida, ela precisou ligar pro Conrad, pedir a opinião dele. E ela optou por fazer a cirurgia mesmo correndo o risco de morrer. Só que o Austin conseguiu ali salvar a vida dela. Gostei bastante daquele final ali. Ele fala pro Cain que ela não vai fazer parte da fazenda de vegetais dele, que ela vai acordar, que ela vai se recuperar. Então eu acho que esses dois eles ainda vão brigar bastante durante a temporada. O que eu não gostei, assim, ficou um pouco estranho na minha cabeça, foi o Austin tentar humanizar ele tentar deixar uma coisinha aberta ali de que aconteceu alguma coisa, de que ele mudou de alguma maneira, de que ele não é daquele jeito, de que tem alguma história por trás de toda a frieza do Ken. Então não sei se eu gostei muito disso, porque se ele não for o vilão, quem é que vai ser? Então eu acredito que ele não possa ter essa mudança de caráter. E se ele tiver, eu acredito que vai ter que colocar um outro vilão no lugar. Eu acredito que a própria Red Rock, mas eu não sei se eu gosto dessa mudança do personagem a essa altura do campeonato, em que ele já ferrou tanta gente, em que ele tem manipulado tanta gente. Então eu acredito que essa mudança no personagem agora não dá mais certo. Acredito que tem que deixar do jeito que tá e tem que finalizar a temporada com ele se ferrando mesmo. A gente tem ali o primeiro dia do Devon como residente ali com os alunos dele. Eu achei bem legal assim, porque em um certo ponto eu achei que ele tava bem parecido com o Conrad, porque ele tava ali ensinando ele, a interna dele quase matou um paciente e ele deu uma bronca nela ali, bem coisa do Conrad mesmo. E principalmente quando ela pôs a vida do paciente em risco, e aquilo ali não poderia ser descoberto porque ela seria demitida, ele acobertou ela, ele meio que contou ali uma história como o Conrad cansou de fazer. Então eu acredito que
sem querer ali, mesmo contra a vontade dele, ele tá virando Conrad, ou talvez ele entenda melhor as atitudes do Conrad. Não sei, eu acredito na mudança do Devon, porque ele sempre foi contra as atitudes do Conrad. Então eu acho que ele tá mudando, eu acho que ele tá vendo a coisa de uma outra perspectiva. Então eu achei bem legal, assim, ele ter tido algumas atitudes bem parecidas com o Conrad. Eu achei bem estranho, assim, porque ele tava com aquela coceira no pescoço ali. E a Nick falou que era só ansiedade, deu uma enrolada nele ali, porque falou que ele tava nervoso, porque era o primeiro dia dele como residente. Mas talvez ele esteja realmente doente e tenha alguma história ali por trás daquela coceira que ele tava sentindo no pescoço. Então não sei, vamos esperar pra ver se tem alguma coisa além de ansiedade, vamos esperar pra ver. Nesse episódio aconteceu uma coisa que eu já tava esperando há muito tempo, que foi a chegada ali do pai do Conrad, porque eu imaginei quando ele foi demitido que ele apareceria, que ele tentaria fazer alguma coisa pra fazer o Conrad recuperar o emprego dele, mas por incrível que pareça, ele não conseguiu fazer nada, porque o Logan simplesmente intimidou ele. Ele conseguiu ali ameaçar o pai do Conrad e ele teve que recuar porque ele chegou ali no hospital disposto a fazer qualquer coisa para o Conrad recuperar o emprego dele. E ele teve que dar um passo atrás porque o Logan realmente conseguiu ameaçar ele pro pai do Conrad sair de fininho ali da situação. Eu acredito que o Logan realmente seja perigoso, que ele realmente saiba alguma coisa ali sobre o pai do Conrad que complica a vida dele, para ele não tentar, para ele não seguir em frente com isso e principalmente para ele falar pro Conrad tomar cuidado. Eu acredito que o Logan deve ser muito mais perigoso do que a gente imagina. Mas o lado bom de tudo isso é que aquele passeio ali que o Conrad deu com um paciente que estava em estado terminal ali, que pediu para dar aquele passeio com ele, aquele paciente acabou ajudando o Conrad, que o Conrad passou o episódio todo se sentindo muito mal por ter saído do hospital. E ele conseguiu ali recuperar o ânimo, talvez ter um pouco mais de esperança ali de como dar a volta na Red Rock. Então eu gostei bastante desse momento em que o Conrad recupera a esperança dele, porque ele estava bem desanimado no começo do episódio. E agora é só ele trilhar o caminho ali para acabar com Ken, com a Red Rock, porque assim, existe uma trilha de coisas erradas que eles fizeram. É só uma questão de pesquisar, de ir mais a fundo, de procurar as pessoas, porque a gente lembra que teve aquele episódio em que o Austin e a Mina foram até aquela cidade e descobriram ali meio sem querer um monte de coisa que a Red Rock fez de errado. Então eu acredito que o Conrad só precisa fazer uma pesquisa, ir atrás, procurar saber, puxar toda a ficha da Red Rock, toda a ficha do Logan, do Ken, que ele vai conseguir encontrar um caminho de ferrar com eles e principalmente de recuperar o emprego dele. Porque tem muita gente prejudicada pela Red Rock agora. O Conrad foi demitido, o Bell foi rebaixado. Como ele mesmo falou, o Bell perdeu o emprego 2 vezes. Ele foi rebaixado 2 vezes. Em questão de 2 episódios, ele foi rebaixado 2 vezes. Então eu acredito que tá todo mundo ali esperando só a hora da Red Rock se ferrar. Então eu acredito que o Conrad ele só precisa de um tempo, ter paciência, que ele vai encontrar o caminho para ter o emprego dele de volta. E é isso, gente. Eu queria falar um pouquinho do que aconteceu no 11º episódio de The Resident. Então, se vocês gostaram desse vídeo, é só deixar um like, se inscrever se não for inscrito e ativar as notificações para receber cada vídeo novo que eu postar. É isso, gente. Até o próximo vídeo de The Resident. Tchau.